Nosso assunto que a gente vai ver agora, teoricamente, era para ter sido dado na nossa matéria de circuitos 1, tá? Porque circuitos elétricos a gente divide em duas partes, né? Corrente alternada, que a gente vai ver agora, e corrente contínua. Capacitores e indutores, com corrente contínua, eles têm um comportamento bastante diferente do resistor, que a gente vai ver, tá? É porque as equações que regem os capacitores e os indutores são equações diferentes, certo? Normalmente, se vocês forem ver, se vocês continuarem olhando lá o nosso livro texto, vocês vão ver no capítulo 4, foi onde a gente parou, certo? Até ali era circuitos resistivos, ok? Capítulo 4 é método, teoremas, etc. Tá? No capítulo 5, ele fala sobre amplificadores operacionais. Não tem sentido falar sobre amplificadores operacionais num curso de circuitos elétricos, porque é um assunto mais de eletrônica. Tá? Vários livros já estão até abolindo. É bem comum você ainda encontrar livros com o capítulo de amplificadores operacionais, mas a maioria já não fala sobre eles, já deixa isso para eletrônica. Então, pegar um livro mais moderno aí, talvez com uma abordagem mais moderna, não vai falar sobre amplificadores operacionais, que vocês vão ver depois em eletrônica, tá? Também é separado. E em seguida ele começa a falar de capacitores e indutores, que é o que a gente vai falar hoje, tá? Só que ele vai falar em capacitores e indutores, mas ainda pensando em corrente contínua, tá? Ele vai falar dos capacitores e dos indutores de uma forma geral, que é o que a gente vai ver hoje, tá? E depois ele vai falar de circuitos de primeira e segunda ordem, né? Os circuitos de primeira e segunda ordem são circuitos em que, ao invés de a gente estar trabalhando com equações lineares, como a gente está trabalhando lá em resistores, etc., com a introdução dos capacitores e dos indutores, o que acontece é que você começa a trabalhar com equações diferenciais. Por quê? Porque as equações que relacionam a tensão e a corrente no indutor e no capacitor são equações diferenciais, né? No caso, a relação entre a tensão, né, do indutor e a corrente do indutor é uma equação dada por corrente no indutor é igual indutância, que é o valor do indutor, é o L, vezes, contrário, né? A tensão no indutor é o LD e LDT, quer dizer, a derivada da corrente em relação ao tempo vezes a indutância dá a tensão no indutor. Da mesma forma, a corrente no capacitor é a derivada da tensão no capacitor vezes a capacitância. Tá? Se você usar só um dos elementos, só indutor e mais resistor, é claro, se você estiver trabalhando num circuito, você vai ter uma equação de primeira ordem, uma equação diferencial de primeira ordem. Se você utilizar mais de um, ou seja, se usar um capacitor e um indutor, e, claro, um resistor e fontes, etc., você vai ter uma equação diferencial de segunda ordem. E isso que eles chamam no capítulo 6 do livro é capacitores e indutores, capítulo 7 é circuitos de primeira e de segunda ordem. Tá? Normalmente, circuitos de primeira e segunda ordem, vocês vão ver que as abordagens são feitas utilizando-se uma série de resultados conhecidos de equações diferenciais. Então, o que você faz? Você reduz os circuitos, né, mais complexos. Por exemplo, você vai lá ter um circuito, por exemplo, deixa eu colocar aqui, um circuito que tenha, por exemplo, um monte de resistores, indutores, e mais resistor, e mais indutor. O que ele faz? Normalmente, aqui tem R, R1, R2, L1,
L2, R3. O que ele faz é tentar reduzir esse circuito a alguma coisa que seja ou assim, com um R e com um L em paralelo, ou assim, com um R e com um L em série. Tá? E aí, a partir do momento que você encaixa nesses casos, você usa uma receita de bolo, uma fórmula pronta, para poder resolver o problema. Tá? Eu não vou fazer essa abordagem. Tá? Por quê? Porque ela é uma abordagem muito, digamos, particular, apesar de a maioria dos livros usarem essa abordagem. Tá? Só que me interessa mais que vocês... mas não vai fazer dessa forma, vai fazer como? Na verdade, eu vou tentar mostrar para vocês, né, como trabalhar com capacitores e indutores usando uma técnica que é a técnica mais geral possível de resolver circuitos com capacitores e indutores. Em corrente contínua e pode ser usada até em corrente alternada. Aqui com corrente alternada, vocês vão ver que quando a corrente alternada é senoidal, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, quando eu terminar de falar desses dois assuntos, que são basicamente capacitores, indutores e circuitos de primeira e segunda ordem, a gente vai entrar em corrente alternada senoidal, que é a que a gente usa, né, na distribuição, por exemplo, e em casa. Né? A corrente que você e a tensão que você trabalha quando você está pegando a energia que é fornecida pela concessionária de energia elétrica, Copel, por exemplo, é uma corrente alternada que vai gerar uma tensão alternada, ou vice-versa, certo? Só que, por exemplo, você vai trabalhar com os dispositivos eletrônicos, principalmente. O que é aquilo ali que está em cima da mesa, pretinho? É o que isso aqui? É um conversor que transforma a corrente alternada em corrente contínua. Tá? Entra a corrente alternada ali, sai corrente contínua aqui. Ou entra a tensão alternada ali e sai tensão contínua aqui. Eu falo corrente só por causa do... Primeiro instantinho. Voltamos. Ok. Então, eu vou fazer uma outra abordagem, tá? A gente vai usar a transformada de Laplace. Aí vocês falam, pô, mas isso não é um assunto que a gente vê no terceiro ano? Sim, tá? Só que eu vou tentar usar da forma mais instrumental possível. O que eu quero dizer com isso? É que... Só um instantinho, deixa eu ver se... Ok. Se de repente desligou, eu podia ter parado de gravar. É que eu não vou ficar me preocupando muito em ficar falando das definições da transformada, etc. Vocês vão usar como se fosse tabela mesmo, certo? Com transformada de Laplace, você pega qualquer circuito de qualquer forma, que às vezes você não consegue reduzir a essas duas formas que eu coloquei aqui, ó, que vocês estão vendo aqui. Às vezes você não consegue reduzir. Só que com transformada você consegue, tá? Não é que você consiga, é que você não vai se preocupar em reduzir a um circuito como esse. A gente vai simplesmente aplicar a transformada e aí vai resolver. E detalhe, a gente não vai ter que trabalhar com equação diferencial. Não vai ter que decorar nada. Ah, mas não vai usar a equação diferencial? Pelo menos para resolver a primeira parte, não. A primeira parte é encontrar as correntes... encontrar as correntes e as tensões no domínio da transformada. Vai ser em função de um S, que a gente vai falar mais tarde sobre ele. Tá? Mas, depois a gente tem que fazer a volta. A gente não quer a resposta do circuito no domínio S. A gente quer no domínio do tempo. Tem que fazer a volta. Né? E aí, com certeza, vocês não se preocupem. Eu vou, sempre que eu pedir a volta, na maioria das vezes não vai ser pedido a volta. Tá? Mas sempre que eu pedir vai ser alguma transformada mais simples, tá? Para vocês não perderem tanto tempo e até
Tem uma vantagem, né? Porque quando vocês forem ver transformar de Laplace no ano que vem, vocês já tiveram uma boa introdução, tá? Mas é isso que a gente vai fazer, tá? Então, eu acho que é bem melhor assim, porque fica muito mais genérico. E aí você fala, mas eu vou ter que decorar uma tabela para poder fazer um circuito com indutor e capacitor, porque eu vou ter que trabalhar com Laplace. Sim, se você trabalhar com Laplace, você vai ter que decorar uma tabela, ou eu vou fornecer uma tabela. Mas se eu for fazer um concurso, eu vou ter que decorar a tabela. Se você for fazer um concurso, você vai ter que decorar 8 formas diferentes de fazer de resolver a equação diferencial de circuitos de primeira e segunda ordem. Então, vai ter que decorar. Eu prefiro que vocês decorem só Laplace, porque se vocês forem fazer um concurso, também vai cair Laplace, e você só decora uma coisa. E eles não vão poder reclamar da forma que você vai resolver. Até porque, resolvendo por Laplace, é a forma mais genérica possível. Tá? O próprio livro de vocês vão lá para o capítulo 15 e 16, está lá Laplace. E é por ali que eu vou fazer a transformada para vocês. Tá? Desculpe essa introdução enorme, né? Mas é para vocês terem uma ideia do que vocês vão ver. A gente vai acelerar. Você viu, eu nem dei trégua. Né? O pessoal, você vai dar aula? Eu falei, por que eu não daria aula? Né? Porque é o primeiro dia. Eu falei, não é o primeiro dia, eles tiveram aula no início do ano. Né? Eu também não tive férias. Sábado eu estava corrigindo prova. Domingo eu dormi e segunda-feira eu estou dando aula. Então, quer dizer, teve gente que teve mais férias do que eu. Né? Quem não teve exame, pelo menos uma semaninha de férias conseguiu. Né? Bom, então, eu tenho que correr um pouquinho com isso, porque eu quero chegar logo no que interessa para a gente, que é muito mais importante, que é corrente alternada, né? CA, certo? É muito mais importante. Legal? A gente vai usar muito mais. Notem que essa técnica que a gente vai usar daqui a pouco de circuitos de primeira e segunda ordem, em que a gente usa Laplace, se vocês perceberem um pouquinho, quando eu estiver falando de corrente alternada, é uma técnica parecida, sabe? Porque a gente, quando vai trabalhar com corrente alternada, a gente faz uma substituição. A gente substitui o capacitor, né, por 1 sobre J ômega C. A gente substitui o indutor por J ômega L. E a gente substitui o resistor pelo próprio valor, pelo resistor R. Não muda. Vocês vão ver que quando trabalha com transformada de Laplace, o indutor vira SL, o capacitor vira 1 sobre SC, e o resistor continua igual. Quer dizer, igualzinho, na verdade. Né? Até porque a transformada de Fourier, que é o que é usado para resolver problemas de corrente alternada, né, ou tensão alternada, é uma derivada da transformada de Laplace. Ou, melhor dizendo, a transformada de Laplace é uma coisa mais genérica em relação à transformada de Fourier. Ok? Legal. Então vamos lá. Capacitores e indutores. Então a gente agora vai começar falando dos componentes em si. É bem simples isso que eu vou fazer aqui. Né? A gente vai relacionar eles. A gente vai falar do componente, da equação que relaciona a tensão e a corrente no componente, né? Como associar componentes em série. Quando eu falo componentes aqui, pode ser capacitor ou indutor, né? E basicamente isso. Vocês vão ver que essa parte teórica aqui eu vou até andar rápido, tá? Ainda hoje, talvez eu já comece a falar de circuitos de primeira e segunda ordem. Aí eu vou, primeiro, resolver de uma maneira clássica, né, como o livro faz. Aliás, eu nem sei mais resolver equação diferencial sem utilizar transformada de Laplace. Me desculpe, mas não sei. Aí você fala, como assim? Porque eu não lembro, tá? Vocês com certeza vão estar com isso mais... eu não sei onde é que vocês viram isso onde? Cálculo 1 ou estão vendo agora? É agora, nesse ano já? No primeiro semestre, né? Equações diferenciais, é isso? Então vocês vão estar com ele mais fresquinho ainda, tá? Mas ele não usou transformada de Laplace para fazer, né? Ele está usando os métodos clássicos, digamos assim, né? Provavelmente ele vai fazer de uma maneira mais simplificada, tá ok? Legal? Que bom que ele vai ver
no segundo semestre. Então, vocês vão ver aqui e vão ver com cálculo também, né? É que, às vezes, o cálculo, o cara faz uns casos que não interessam tanto para a gente, porque são casos que não são práticos, né? São mais matemáticos, ok? Então, vamos lá. Vamos começar pelos capacitores. A outra coisa, essa parte aqui que eu vou falar, ela também, a parte teórica básica disso aqui, vocês veem na disciplina de eletromagnetismo, tá? Ou 1 ou 2. Eu já dei essa disciplina, então não lembro direito se é 1 ou 2, mas eu sei que vocês veem isso aqui, tá? Então a gente vai colocar as equações aqui, mas essas demonstrações podem ser vistas em física, né, e em eletromagnetismo, tá ok? Então o capacitor, a definição do capacitor, é um elemento passivo projetado para armazenar energia em campo elétrico, né? O indutor é o dual do capacitor, porque ele armazena energia em campo magnético, tá? E aí a gente pode brincar sempre com campos elétricos e magnéticos, tá certo? Basicamente, você pode imaginar um capacitor como sendo, essa é uma forma clássica, né? Duas placas condutoras separadas por um isolante, tá? Só que tem várias formas, né? Então, vocês podem encontrar isso de várias formas na parte comercial, né? Então, você, por exemplo, capacitor eletrolítico, normalmente tem um formato cilíndrico, né? Vocês abrem o capacitor indutor é usado em vários circuitos elétricos, tá? Então, a gente vai ver bastante eles, filtros e normalmente usado para filtrar, né? Filtrar frequência, etc. Tá? Mas tem outras coisas também, tá? Então aqui tem uma representação, né, esquemática de um capacitor, né? Quando você for ver na parte real, deixa eu ver se eu coloquei algum... Não coloquei nenhuma figurinha aqui, mas se você for ver um capacitor real, né, digamos assim, você vai encontrar uns caras assim, né? Capacitor eletrolítico, né? Tem uns cilindros assim, normalmente você vê também uns assim, é chatinho aqui, parece um discozinho com duas perninhas, é um bipolo, tem duas perninhas sempre, tá? E você encontra também diferente, né, principalmente em placas de circuitos, placa-mãe, placa de vídeo, que a montagem é diferente, aí você vê umas coisas retangulares. Provavelmente na disciplina de materiais elétricos vocês veem alguma coisa do gênero, tá ok? A capacitância, né, é uma relação entre a carga acumulada nas placas, digamos assim, e a tensão, tá? Você também, em eletromag, vocês vão encontrar essa relação aqui, ó, né? A capacitância, como você calcula a capacitância. É uma função da área de cada uma das placas, da distância entre elas e da permissividade do dielétrico, do material isolante entre elas. Tá? Essa aqui é uma das formas de você calcular a capacitância. Essa aqui é uma outra forma onde você relaciona a capacitância com a tensão, tá? E a carga acumulada nas placas, tá certo? Os valores de capacitância, a unidade é farad, mas para você conseguir uma capacitância de 1 farad tem que ter um capacitor do tamanho do planeta Terra, entendeu? Então, normalmente não se usa farad, né? Ah, mas, nos problemas de eletricidade lá do circuito aparece lá 2 farads, né? 10 farads. É claro que aquilo é um problema, então ele coloca ali para facilitar e você não ficar trabalhando com picofarad, que é 10 a menos 12, né? E ficar trabalhando com uns números absurdamente pequenos, certo? Então, esses valores aqui são mais razoáveis. Desculpa. Bom, então está ali uma forma de calcular, né? Mas o que interessa para a gente, basicamente, né, no nosso curso, né? Primeiro, a representação, né? Representação de capacitor é essa que vocês estão vendo aqui, né? No resistor, a gente tinha a representação desse tipo aqui, ó.
No resistor, ó, se você vai do ponto A para o ponto B, você tem uma corrente I aqui. O que a gente sabia aqui? Que a tensão entre A e B, ou também chamado de VA menos VB, certo? Era igual a quanto? Tem uma lei que determina isso. É a lei de Ohm, que diz que isso aqui vale quanto? Mais R vezes I. Certo? Ok? Não coloquei o mais ali, mas normalmente é isso. No caso do capacitor, você também tem do A para o B. Normalmente, ó, quando tem essa curvinha aqui, é o valor negativo, mas você nem sabe onde é que é o valor negativo, às vezes, que nem no resistor, você não sabe. Então, não se preocupa, muitas vezes, em vários exercícios, você não vai ter essa representação, você vai ter uma representação como eu vou colocar aqui embaixo. Ó. Simplesmente em paralelo, tá? E aqui você também coloca uma corrente, tá? I. Certo? A relação entre o capacitor e a corrente e a tensão que está passando ali por ele é essa aqui, ó. A corrente no capacitor é igual à derivada, esse VAB aqui, ó, é a tensão que está em cima, né? Por que eu coloquei isso aqui? Desculpa, pessoal. Opa. É a tensão que está em cima do capacitor, né? O pessoal também chama que é o V do capacitor. Então, é o C, que é a capacitância, dVc dt. Tá? Se você integrar essa equação, você pode dizer que a tensão no capacitor é 1 sobre C, a integral de 0 a t, de C de t, dt, mais uma constante. Essa constante, normalmente, é uma tensão que existe, né? Aliás, aqui eu até errei, ó. É a tensão que já existe no tempo t0, tá? Se você estiver integrando de um determinado valor. Então, eu ia botar um V0 aqui, que a gente vai usar na maioria dos problemas práticos, certo? Então, essa aqui é a relação, tá legal? É isso que a gente precisa saber de capacitores, né? Basicamente, né, essa relação aqui é importante, né, que é a relação entre a tensão e a corrente, né, que é a equação diferencial que você tem quando você tem o capacitor, certo? Obviamente, a gente não vai ficar trabalhando. O livro até trabalha, quando ele fala de circuitos de primeira e segunda ordem, e eu vou começar aqui trabalhando até um exemplo aqui, eu vou fazer com equação diferencial, tá? Mas a gente depois vai logo transformar isso aqui numa equação algébrica, quando eu estiver trabalhando, por exemplo, com a transformada de Laplace, ok? E quando a gente estiver trabalhando em corrente alternada, a gente também vai transformar isso aqui numa equação algébrica, certo? Só que em corrente alternada, vocês vão ver que o que é um capacitor. Vocês vão ver lá em corrente alternada. É como se fosse um resistor que tem valor imaginário puro negativo. Então vai ser, por exemplo, menos 3J. Você sabe que aquela carga ali é um capacitor. Mais 5J, imaginário puro positivo, é um indutor. Aí se for, por exemplo, uma mistura 3 mais 2J, então aquela carga ali tem uma parte que é resistiva, que é o 3, e vai ter uma parte que é indutiva, mais 2J, certo? Ok? Sempre uma carga, vocês vão ver isso quando estiver trabalhando com corrente alternada, ela vai ter uma predominância ou capacitiva ou indutiva. Vocês vão ver isso, né? Se não for nenhuma nem outra, aí é resistiva. É porque não vai ter parte imaginária, certo? E aí resistiva a gente já viu, tá? O que é importante a gente ter visto até agora foi a parte de corrente
contínua com resistores? É que a gente vai trabalhar tudo que a gente viu para corrente contínua com resistores, serve para corrente alternada e serve para trabalhar também com capacitores e indutores, que pode ser uma corrente qualquer, usando Laplace. O que vai mudar é que os resistores mudam. O resistor que a gente viu até agora só tem um valor real, ponto. Quando estiver trabalhando com corrente alternada, o indutor funciona como se fosse um resistor cujo valor é um imaginário puro positivo. O capacitor funciona como se fosse um resistor cujo valor é um imaginário puro negativo. Pronto. E muda alguma coisa, o raciocínio não muda. Muda as contas, e muito muda as contas. Porque quando você estiver trabalhando com corrente alternada, você vai ter que trabalhar com... A gente não trabalhava com sistemas de equações lá, 3x3, né, no máximo, mas com números reais, certo? Que eram números o quê? Reais. Quando eu estiver trabalhando com corrente alternada, aqueles sistemas vão aparecer. Só que vai ser com números o quê? Complexos. Então é muito mais fácil fazer um determinante assim, ó, do que fazer um determinante assim, ó. Tá dando para entender, né? Faz um determinante assim, um número complexo. Porra, dá um trabalho enorme. Não tem o que falar, dá um trabalho enorme. A calculadora faz. Não. Algumas calculadoras fazem, mas essas estão proibidas no nosso curso, tá ok? Porque as que fazem, elas são programáveis e aí, né, dá para colocar outras coisas na calculadora que não só o programa, tá? A calculadora que eu forneço, que eu suponho que vocês têm, ela faz conta com complexo. Ela até faz esse determinante. Só que você tem que fazer todas as contas. Lembra do determinante? Você tem que fazer esse vezes esse vezes esse, né? Menos esse vezes esse vezes esse. Depois menos esse vezes esse vezes esse, né? Desculpa, mais. Desculpa. Depois menos, né? Entenderam o que eu estou falando? Você pode fazer, mas vai dar... Olha a quantidade de conta que você vai ter que fazer. É complicado. Então, o que você faz? Normalmente, eu tento reduzir ao máximo, mas eu não sou mágico. Às vezes, você tem que fazer um circuito que é 3x3. 4x4, muito difícil acontecer. Tá? 4x4 é muito difícil acontecer. Mas acontece em alguns casos. Muito interessante. Mais tarde, a gente vai ver um problema que... Quando você olha ele, você vê um sistema 4x4, aí você fala, porra, vou reduzir isso aqui para um 3x3. Primeira coisa que você faz. Se você reduzir por 3x3, você não consegue... Não é que você não consiga. A dificuldade aumenta exponencialmente. Ou seja, é mais fácil fazer 4x4 que 3x3. Vocês vão ver mais tarde. Tá? Legal. Essa, então, aqui é a relação. Aqui está a representação do nosso capacitor, assim como a gente representa o resistor aqui, ó. A gente representa o capacitor assim, tá? Nem sempre tem essa curvinha, né? Forma de lua. A curvinha normalmente não, o correto é colocar ela no lado negativo. Então, assim como no capacitor e como no resistor a gente nem sabe onde está o negativo, então coloca do jeito que você quiser. Até prefiro, melhor representar até assim, ó. Né, com os dois tracinhos, que aí você não precisa se preocupar se você colocou no lado errado ou no lado certo, tá? A relação, né, como é que se chega nesse que I é igual a CdV dt? É só lembrar lá em cima, ó. Q é igual a CV, né? Relação que vocês vão ver lá em eletromag, né? Carga é igual a capacitância vezes tensão, tá? Então, se eu derivar a carga da corrente, né? Então, CdV dt. E aqui é a relação integral. Tá? Primeiro, é óbvio, né? Nenhuma prova minha
todo mundo sabe disso, não tem que decorar nada, então vai ter essas fórmulas todas. Mas, pelo amor de Deus, isso aqui vocês têm que decorar para uma prova, para alguma coisa que vocês têm que fazer no futuro. Né? Então, vai ficar lembrando que é isso. Tá? Isso meio que tem que ficar automático. Certo? Como assim prova que vai fazer no futuro? Não sei onde é que vocês vão trabalhar. Vocês podem trabalhar na iniciativa privada, normalmente não tem prova desse tipo, mas se você for fazer um concurso para Petrobras ou qualquer coisa do gênero, vai ter isso aqui, cai isso, pessoal. Né? Por incrível que pareça, cai essa parte de engenharia pura, né? Cai coisa até de cálculo. Tá? Então eu vou logo avisando, se for fazer um concurso de Petrobras, você acha que nunca mais vai ver cálculo na vida, se prepara porque cai cálculo pra cacete. Então, que cai mesmo. Tá certo? Legal. Isso aqui também é importante. Vocês vão ver que eu quase não, eu já vou dizendo, eu nunca vou botar numa prova minha uma questão que ele pede para calcular a energia armazenada, etc. Por quê? Todas essas questões de calcular a energia armazenada que tem lá no livro, de todos os livros de circuitos, é questão de cálculo. Ele simplesmente quer calcular, né? O que é energia? É a integral da potência, que na verdade a gente fala que a potência é a derivada da energia, né? Isso aí é uma das coisas que tem lá em física, vocês podem ver, né? Trabalho, né? Aquele negócio, ok? Então, se a energia é a integral da potência, e se a potência que a gente viu lá é definida como o produto da tensão e da corrente, você pode substituir aqui no capacitor, então, né, a fórmula, né, da potência, você pode substituir, né, por VI. Como o I no capacitor é CdV dt, você fica numa equação que corta aqui os dt's, ó, eles somem, né, fica a integral de CV dV, né, ou seja, um meio de CV2, certo? Vocês vão ver que quando for lá o indutor vai ser um meio de Li ao quadrado. Porque o indutor e o capacitor são duais. Quando um trabalha na corrente, o outro trabalha na tensão. E vice-versa. Tá ok? Outra coisa importante. Isso é importante pra caramba. Olha só. Vê a equação que relaciona o capacitor com a corrente com a tensão. Qual é a equação? Não é IC igual a DVC dt? Não é isso? Se a tensão aqui, vou botar aqui, ó, DVC, porque a gente está supondo que essa tensão é uma tensão que varia no tempo, né? Se essa tensão é uma constante no tempo, quanto é que vai dar essa derivada? Se VC de T é constante, quanto é que vai dar a derivada? Pelo amor de Deus, responde essa. Essa tá fácil, dá quanto? 0. A nota de vocês. 0, pô. dVc dt, se VC de T é uma constante, é 0. Certo? Ou seja, quanto é que é a corrente? 0. Não é isso? Ou seja, para tensão constante, certo? A corrente no capacitor é nula, certo? Não passa corrente. O que é que não passa corrente? Normalmente, até agora que a gente aprendeu, é o circuito aberto, não passa corrente. Circuito aberto não passa corrente? Não passa corrente. Né? Mas se você colocar uma tensão muito alta, dá uma faísca e passa corrente. Aí o circuito fechou, né? Fechou porque o ar virou condutor. Certo? Não passa corrente. E não é à toa que o símbolo do capacitor é um circuito aberto, olha lá. Não é igualzinho, né? Mas é parecido, não é não? Né? Corrente contínua, a tensão e a corrente aqui, ó, vem por aqui no capacitor, dá uma porrada aqui, ó, e não passa. Certo? Porém, né? Se for uma corrente alternada, o que ela faz, ó? Opa, passei. Tá vendo? Corrente alternada passa. Né? Dá a volta. Ok? E vocês vão ver mais tarde. Tá ok? Então, corrente contínua, tensão contínua,
Capacitor não passa nada. Tá ok? Legal? Né? Outra coisa, né? Não tem descontinuidade. Então, você não tem descontinuidade nas derivadas, principalmente no capacitor, no indutor, a gente vai ver. Então, o que acontece? A tensão não muda de uma hora para outra. Né? Então, se você tiver uma tensão lá no capacitor assim, né? E aí você muda qualquer coisa no circuito, ela não passa para isso aqui. Né? Ela não consegue passar de uma tensão para outra naquele elemento. Tá? Mesmo que você gire uma chave, tá? Existe uma transição, certo? E é isso que a gente tem que calcular aqui em circuitos de primeira e segunda ordem. São os transitórios. Apesar de que, na prática, a gente não se preocupa com os transitórios. Tem que se preocupar só na área de proteção e coisas do gênero. Não é na hora de fazer os cálculos com o funcionamento, você não se preocupa com o transitório. Mas precisa se preocupar na hora de ver a parte de proteção, porque é justamente quando vai queimar alguma coisa. Ok? Legal. Então aqui ele bota um exemplo, eu vou passar até um pouco rápido aqui, tá? Em que ele fala assim, ó, a corrente através, olha que exemplo, né? Bobão, né? Como assim, bobão? Ele fala assim, ó, a corrente através de um capacitor de 100 microfarads é I de T igual a 50 seno de 120 pt miliamperes. Calcule a tensão. Como é que você faz isso? A gente vai ter que integrar, né? Porque a gente sabe que a corrente é isso, e a tensão é o quê? A tensão é a integral, né? Da corrente. Onde é que você viu isso? Aqui, galera, ó. A tensão é a integral da corrente. Então, esse aqui é um problema de cálculo, por isso que eu falo que eu não peço muito isso. Tá? Aí ele fala, a suma V de 0 igual a 0. Por que ele é suma V de 0 igual a 0? Quando ele for fazer a integral, o que ele vai fazer? Ó, a corrente vai ser 1 sobre C integral de 0 até T de T dt, mais V de 0. Tá certo? Por isso que ele fala, a suma V de 0 igual a 0, para você poder usar isso aqui como sendo o quê? Como sendo 0. Legal? Ele manda calcular a tensão no capacitor em 1 milissegundo. O que você faz? Você faz essa integral. O que você precisa saber para fazer essa integral? Você precisa de cálculo, né? Você precisa saber a integral do seno, né? Que até isso eu coloco nas provas, né? Porque eu não deveria, né? Mas eu coloco, certo? Aí o aluno reclama, fala que eu confundi ele, que eu coloquei a tabela de integral de seno, de cosseno, de t elevado a n, de e elevado. E aí ele achava que ele tinha que usar tudo que estava lá no formulário. Né? Me confundi. Filho, você prefere que eu não coloque? Aí você erra. Né? Esse é que é o problema. Então, olha só. É só substituir esse I de t que está aqui. Aqui. Né? Resolver essa integral. Substituir o capacitor aqui, resolver essa integral de 0 até t, vai dar uma coisa em função do t, né? Porque a integral é de 0 a t, certo? Ok? Se eu colocasse essa integral de 0 até um número, essa corrente, esse valor seria uma constante, concorda comigo? Seria uma constante, porque seria uma integral definida entre dois valores, né? Que são constantes, legal? Não é o caso. Aí você teria o quê? Você teria um I de t que vai ser, obviamente, um cosseno, alguma coisa que multiplica um cosseno de 120 pt, né? Tem aqui alguma coisa que multiplica, né? Uma coisa aqui que multiplica. E aí você faria o quê? Para t igual a 1 milissegundo, certo? Que é 0,001 segundo, você substituiria aqui no cosseno, certo? E veria qual é o valor, certo? Para 5 milissegundos você faria o mesmo, né? Notem que eu sei que vai dar um cosseno, né? E notem que se você usar o t igual a 1, por exemplo, pode dar zebra. Como assim? Se você esquecer que esse 1 aqui não é 1 segundo, sim 1 milissegundo. Porque olha só, não vai dar alguma coisa que multiplica um cosseno? Não é?
Não é que seja zebra, mas olha só. O valor aí fica muito fácil de calcular. Porque se você botar t igual a 1, vai dar cosseno de 120 π. Concordam comigo? E aí, o que vai acontecer? Um cosseno de um múltiplo de 2π. Né? Ou seja, vai ser 1. Concordam? Vai dar sempre 1. Né? Mesma coisa se você colocar t igual a 1, né, e t igual a 5, nesse exemplo aqui, vai dar a mesma resposta. Porque vai dar 600π ou 120π. Não é isso? Então, cuidado. É milissegundo. Né? Então, se o cara não tomar cuidado num exemplo ridículo como esse, pode errar. Tá? Isso aqui, como eu falei para vocês, né? Atenção no capacitor aqui, usando esse tipo de problema aqui, não vai cair. Eu não estou inventando, não cai. Posso até colocar numa lista para vocês fazerem, mas não cai numa prova. Tá entendendo? Não cai, porque isso aqui é cálculo. Tá? E vocês sabem cálculo. Né? Tanto é que eu perguntei qual é a derivada de constante, todo mundo respondeu aqui, não foi? Porra. Olha só, outro problema padrão, ó. Um capacitor de 1 milifarad, inicialmente descarregado, se ele está inicialmente descarregado, qual é a tensão V0 dele? É 0, tá? Tem corrente mostrada pelo gráfico. Então ele mostra o gráfico aqui. Calcule a tensão no capacitor em T igual a 2. Como é que faz isso? Exatamente igual ao exercício anterior, só que agora ele dá a forma de onda, ele coloca o I de T aqui, certo? E aí você simplesmente faz a integral. Ah, como é que eu faço aqui essa integral? Ué, nesse caso aqui, você pode até fazer pelo gráfico, até 2, a integral vai ser essa área, não é? Até 5 vai ser essa área, até aqui, tá ok? Então pode fazer pelo gráfico também. Como eu falei para vocês, esse tipo de exemplo, realmente eu não perco tempo, porque isso aqui para mim é cálculo, tá? O que importa para mim? Eu chamei a atenção, o que importa para mim é o que está em amarelo, ó. São as representações do capacitor e a relação tensão-corrente, tá? Vamos lá. Aí ele mostra, ó, capacitor em paralelo, você soma capacitor em série, né? Você soma a capacitância equivalente dos capacitores em paralelo, somando eles. É como se fossem os resistores em paralelo, mas não os resistores, as condutâncias. Lembra das condutâncias? Lembra disso? Quando você bota 1 sobre R, se tiver todo mundo em paralelo, é só somar. Não é isso? Exatamente igual no capacitor. Tá? Exatamente igual no capacitor. Ok? Capacitor em paralelo, você soma. Capacitor em série, capacitância equivalente, você, né, faz justamente como se fosse as condutâncias também lá no negócio. Tem que fazer 1 sobre igual a 1 sobre, tá? Ok? Então, em série, 1 sobre a capacitância total vai ser a soma dos inversos das capacitâncias. Então, na verdade, o capacitor, né, se a gente fosse, digamos, comparar ele funcionaria como se fosse o inverso do resistor, certo? No resistor, né, que a gente usava lá com uma condutância, né? Se a gente estivesse trabalhando com condutância, se elas são em paralelo, a gente soma. Se elas estão em série, a gente faz 1 sobre, né? Ok? Então, é exatamente como se fosse o inverso do resistor. Ok? E aqui ele mostra um exercício, né? Então, o que você faria aqui, ó? Você pegaria aqui. Como esses caras estão em série e eles funcionam como se fosse o inverso, né? Eu não vou somar as capacitâncias aqui, né? Lembra o que acontece quando tinha resistências em paralelo? A gente fazia o que quando tinha 2 resistências? Fazia o quê? Produto pela soma. Aqui a gente também faz produto pela soma no caso do capacitor, certo? Então aqui seria 60 vezes 120 sobre 180, aí você vai fazendo de novo. Aí em paralelo, soma, depois outro em paralelo, soma, finalmente em série, faria produto pela soma, tá?
Outra coisa que vocês não vão ver exercício desse em prova de jeito nenhum, tá? Até porque é só lembrar o que ele é em relação ao resistor que vocês já fizeram esse exercício, tá? Só muda a unidade. Legal? Aqui ele usa, para encontrar capacidade, aqui você usa as equações diferenciais. Também nem vou fazer isso dessa forma. Esquece isso aqui, tá? Só coloco como exemplo, tá certo? Bom, vamos passar para o segundo elemento, que é o indutor, né? O indutor, como eu falei para vocês, é o dual do capacitor. Como assim é o dual? Né? Lá no capacitor a gente tinha o indutor. V no indutor, que é o VAB. Aqui tem uma corrente IL, é L. Ou seja, no caso do indutor, quem usa a derivada, qual é a derivada que você vai usar? A derivada da corrente, né? Não é a derivada da tensão, tá? E é a única coisa que vocês têm que decorar mesmo, certo? Assim como no capacitor, né? Essa relação aqui. Não preciso calcular, não preciso decorar a relação da integral, integra dos dois lados, galera. Integra dos dois lados, aparece a equação da integral, tá? Normalmente, você consegue indutância enrolando, né, um fio, né? Claro que tem indutores diferentes, mas vocês vão ver vários indutores que são fios enrolados. Aliás, eu não sei se já tem alguma disciplina que vocês tenham que fazer isso, mas às vezes tinha umas disciplinas que o cara, não sei se era o Glaucio que dava, tinha que estar enrolando mesmo um monte de espiras para conseguir uma determinada indutância. Eu não encontrava aquela indutância para comprar pronta, etc. Vocês abrirem uma fonte de alimentação, não essas assim de notebook, mas aquelas de PC, vocês vão ver lá capacitores eletrolíticos, normalmente esse formato, e vocês vão ver lá, normalmente assim, comum você encontrar isso, né? Aquelas espiras assim, em volta de um núcleo de ferrite redondo. Isso aí é um indutor, né? O pessoal chama de bobina também, até por causa do formato, né, de enrolar, né, por causa da bobina. Legal? Eu já escrevi ali em cima, né? Mas a relação entre tensão e corrente no indutor é LDI/dt, ok? E esse cara aqui, Abel, como é que você chega nisso aqui? Pergunta para o seu professor de eletromag, né? Ele vai mostrar como é que chega nisso aqui. N é o número de espiras, né? Ele não coloca ali. Mi é permissividade magnética, A é a área, L é o comprimento do fio, né? Se eu não estou errando, porque também já dei essa disciplina já uns 3 anos atrás. Na época que começou o curso, só tinha 2 professores. Então a gente dava aula de tudo. Era eu e o Rubão, né? Então eu dava aula de eletromag, controle, né? O que tinha, tá certo? Legal. Obviamente, assim como o símbolo está aqui, a equação integral está aqui, a equação, né, diferencial está aqui, e aí ele faz carga no indutor, né, energia armazenada, e aquilo que eu falei é dual, né? Tudo que no capacitor você trabalha com tensão vira corrente no indutor. Inverso. O que é corrente vira tensão no indutor. E é claro, né? O que acontece aqui? Né? O que acontece no indutor? Né? Qual é a relação? É V igual a LDI de T dt. Qual é a tensão quando a corrente é constante? Se é corrente contínua, o que vai acontecer com a tensão?
Zero. Qual é o elemento de corrente contínua que quando você passa por ele, a tensão entre os dois terminais é zero? É o curto-circuito, né? E aí você pode ver até que o símbolo do indutor é um curto-circuito, né? A corrente fica tonta, né? Mas ela passa direto ali, certo? Não tem aquela brincadeira do capacitor que ela para aqui, ó. Certo? Então ela passa, ok? Bacana. Isso é o que importa pra gente, tá? E aqui ele faz o mesmo exercício, estão vendo, ó? Tensão entre os terminais do indutor é dada por isso aqui, calcule a corrente no indutor em T igual a 4, né? Ok? Obviamente é uma integral, certo? Vai ter que fazer aqui. Legal? E ele bota lá, a suma I 0 igual a 2 amperes, estão vendo? Sempre ele vai ter que dizer qual é o valor inicial, senão você não consegue fazer a integral, porque essa integral que você tem aqui, ó, ela precisa desse cara aqui, ó. Se for 0, que é o que vai acontecer aqui, ó, aqui você vai fazer uma integral de 0 até 4, né? Do V de T dt, né? E aí, vai ter que aparecer quem, né? Aqui ele falou do V0, né? Ok? Ok, ele botou aqui errado. Legal? Ok. Aqui é a mesma coisa, ó. Na verdade, aqui ele brinca com as duas coisas, mas esse tipo de problema que vocês estão vendo, a gente não vai usar isso aqui. A gente vai usar aquela método que eu falei, que é a resolução usando Laplace. Então, não vou entrar em muitos detalhes aqui, certo? Bom, indutor em série. Indutor é igualzinho capacitor, né? Então, indutor em série soma, indutor em paralelo é como se fosse resistor em paralelo, certo? Então, indutor em série é como se fosse resistor em série, indutor em paralelo é como se fosse resistor em paralelo. Capacitor em série é como se fosse resistor em paralelo, capacitor em paralelo é como se fosse resistor em série, tá? Então, é só lembrar que o diferente é o capacitor. Né? Se o diferente é o capacitor, o indutor é igual. Diferente em quê? Diferente quando você vai trabalhar com associação. Legal? Então ele mostra isso aqui, né, em indutores, e depois faz aqui, pede para calcular. Legal? E finalmente, então, ó, o que interessa, o que realmente interessa para a gente começar na aula aqui, sexta-feira, começar a trabalhar com circuitos de primeira e de segunda ordem, mas o que realmente interessa é esse quadro aqui, ó. Certo? Esse quadro aqui, você tem o quê? Você tem as relações tensão-corrente. Não dá, já está grande, né? Não dá para fazer maior do que isso. Né? A relação tensão-corrente entre os elementos de circuitos, entre os bipolos, né? Capacitância, indutância e resistência. Tá? Esse quadrinho aqui é o que realmente interessa para a gente. Tá legal? Ok? Então, na aula que vem, deixa eu só dar um preview para vocês aqui, ó. A gente vai entrar nisso aqui, né? Que são os circuitos de primeira e segunda ordem, certo? Ok? E aí aqui a gente vai justamente resolver, né, algumas equações, vai chegar na equação diferencial, vai resolver e assim por diante. Tá? Eu não vou usar as técnicas, eu vou falar sobre isso tudo, para depois falar que não vou usar. Mas só para mostrar que realmente vocês teriam que decorar uma série de coisas, tá certo? Então, o que é importante, sinceramente, sabe o que é importante? Isso é importante mesmo. É a gente saber, olha como é que é interessante, mas para o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que em corrente contínua, o indutor é um curto-circuito. Em corrente contínua, o capacitor é um circuito aberto. Depois não precisa saber muito mais coisa não. Tá? Aliás, a gente vai fazer um monte de exercícios assim. Tá? E aí a gente vai mostrar justamente
o que é uma chave aberta, uma chave fechada. Isso tudo está relacionado a essa parte de circuitos de primeira e segunda ordem, né? Você vê, ó, o que ele faz, ó, no livro é isso, ele fala assim, primeiro, circuito RC sem fonte. Depois, ó, circuito RL sem fonte, né? Depois ele define o que é degrau unitário, isso é importante para a gente, né? Depois, resposta do circuito RC ao degrau, que aí já vai ter uma fonte, e depois do RL. Porra, coloca um monte de, digamos, fórmulas prontas, né? São as respostas que é justamente a solução da equação diferencial, né? Eu não vou fazer isso. Primeiro a gente vai trabalhar nem se preocupando agora com a equação diferencial. Depois a gente chega na equação diferencial, tá? De primeira ordem e diferencial de segunda ordem. Ou seja, circuito de primeira ordem ou circuito de segunda ordem. Quando é que aparece segunda ordem, Abel? Só vai aparecer segunda ordem quando você tiver elementos diferentes. Então, indutor e capacitor. Né? Se tiver indutor, indutor é primeira ordem. Capacitor, capacitor é primeira ordem. Certo? Se tiver indutor mais capacitor, segunda ordem. Ué, mas não pode dar ordem maior? Pode dar ordem maior. Pode dar ordem maior. Porém, você sempre consegue reduzir a termos de primeira e segunda ordem. Isso é importante. É que nem quando você trabalha, porque quando você for trabalhar lá, vocês vão ver quando estiver trabalhando com Laplace, vai aparecer às vezes coisas de ordem 4, só que você consegue fatorar em termos ou de primeira ou de segunda ordem. Né? Sempre você consegue. Tá? Porque é sempre circuito real, não é uma coisa matemática. Certo? Se você tiver um polinômio qualquer, se os coeficientes dele são reais, esse é cálculo, né? Esse é cálculo. Você tem um polinômio qualquer com coeficientes reais, você sempre consegue fatorar ele em termos de primeira e segunda ordem. Né? Porque se os coeficientes são reais, as raízes são complexas simples, então sempre vai ser ou uma complexa ou uma raiz real. Não tem outra forma, não tem uma raiz. Não existe um número que não seja, nesse caso, um número complexo, certo? Ok? Um outro tipo de número. Tá legal? Então é isso, pessoal. Aula de sexta-feira, a gente vai entrar então nesse assunto que está aqui, que são circuitos de primeira e segunda ordem, usando, claro, primeiro vai ser essa forma aqui que a gente viu, né? Vai ser usando o padrão, vou explicar usando o padrão, e depois a gente fala, agora esquece tudo que a gente vai usar Laplace, ok? Basicamente é isso, tá? Legal.